Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos dar início ao conteúdo referente ao segundo bimestre. Eu espero que você já tenha providenciado o seu material, estava disponível na escola para ser retirado durante toda a semana passada. Se você ainda não providenciou, vai na escola. Tia Michele colocou no grupo o horário que está sendo disponível para ser retirado, porque nós já vamos começar a trabalhar com conteúdo novo a partir dessa semana, tá? Então, nós vamos começar na videoaula de hoje de História. A apostila nova de vocês, para quem já está com o material em mãos, foi dividida em 4 capítulos. Vamos começar, obviamente, pelo primeiro, que é o capítulo 5. O título do capítulo de vocês são As Ideias Iluministas na América. Esse conteúdo acaba pegando um gancho nas matérias que vocês viram lá atrás. Vocês estudaram no bimestre passado, viram inclusive comigo na sala de aula sobre as ideias iluministas. Você viu que o iluminismo foi uma grande onda revolucionária que surgiu na Europa, de mudança de mentalidade, onde o poder absoluto do rei passou a ser muito questionado, as pessoas não aceitavam mais sofrer nenhum tipo de manipulação. As ideias iluministas surgiram na França, mas elas foram tão fortes que elas se espalharam pela Europa inteira e inclusive chegaram ao Brasil, chegaram à América. Só que muitos alunos ficam se questionando como isso é possível. Como que as ideias que estavam na Europa conseguem atravessar o Atlântico e chegar aqui no Brasil? Naquela época, era muito comum que os filhos das famílias mais tradicionais aqui do Brasil fossem estudar fora, tivesse uma educação europeia, porque a educação europeia era e ainda é considerada uma das melhores do mundo. Então, claro, só as famílias mais ricas, mais tradicionais, tinham essa oportunidade de mandar os seus filhos para estudar fora. E lá na Europa, eles entravam em contato com todas essas ideias revolucionárias, de mudança, de você não aceitar mais ordens de ninguém, enfim, vocês já conhecem um pouco das características do iluminismo. Quando esses jovens voltam para a América, voltam para casa, para o Brasil, eles voltam com toda essa ideia em mente. E qual era a principal base do iluminismo, que inclusive motivou a Revolução Francesa, que nós falamos sobre isso também? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então agora, esses jovens que voltam para casa começam a propagar aqui no Brasil qual ideia? A ideia de independência. Lembrando que nesse momento nós ainda somos uma colônia de Portugal. O Brasil ainda obedece em ordens do rei português. Portugal manda aqui. Nós não temos uma lei própria, nós não temos um governo próprio, tudo é comandado por Portugal. Só que agora, esses jovens começam a propagar que isso já não é mais aceitável. Porque se lá na Europa eles estão questionando esse poder do rei, nós também temos o direito de questionar. Então aqui no Brasil vão surgir vários grupos que vão passar a idealizar essa independência. Lembrando, gente, que não é uma tarefa tão simples, tá? Você se livrar de uma potência tão importante como Portugal era, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Para você ter uma ideia, nós estamos ainda por volta de 1790, 1789, e a nossa independência só vai acontecer em 1822. Então nós tivemos aí 30, 40 anos de luta para que ela realmente se concretizasse. Mas tudo precisa começar. Então vamos começar do começo. Vamos começar a organizar, fazer debates, discutir sobre o assunto. Claro que Portugal não gostava, perseguiu muitas pessoas, mas muitas pessoas estavam ali focadas em realmente lutar por essa independência, porque estavam realmente influenciadas por toda essa ideia. Então esse capítulo vai abordar justamente isso.
nós já vamos falar da independência na prática em si? Não. A independência vai vir só nos próximos capítulos. Agora, nós estamos na prévia. Como que começou esse rebuliço todo para que a independência começasse? Eu acredito que você deve ter ouvido falar alguma vez, óbvio que já ouviu, de um líder que existiu no Brasil chamado Tiradentes, que foi morto, que foi enforcado em praça pública, foi esquartejado, os seus corpos pendurados nos postes da cidade de Vila Rica, né, que hoje é o atual Ouro Preto. Mas qual é a grande simbologia da morte de Tiradentes? Justamente porque ele era uma dessas pessoas que lutava por independência. Mas nós vamos falar um pouco mais a respeito da história dele, mais detalhada, daqui a pouco. Pega a sua apostila, você que está com o seu material aí. Na página 3, nós tivemos uma breve introdução, que eu já falei para você. Pode pular o exercício, depois eu vou colocar aqui na caixa de descrição quais são as páginas que você tem que fazer, tá bom? Vamos para a página 4, vem falando justamente sobre essa influência das ideias iluministas terem chegado ao Brasil, dos filhos das elites terem ido estudar fora. Queria até que você grifasse comigo, pega seu marca-texto e grifa um trecho comigo que é muito importante. Onde está escrito o título, Influência Iluminista no Brasil, vamos para o segundo parágrafo. A falta ou escassez de escolas e universidades no Brasil colônia levou os filhos da elite a estudar na Europa. Geralmente, esses indivíduos iam para Coimbra, onde cursavam direito, ou para Paris, onde cursavam medicina. Muitos deles, influenciados pelas ideias iluministas, voltaram para a colônia, questionando as determinações metropolitanas e a falta de liberdade. Em muitos casos, eles se tornaram também difusores de publicações consideradas proibidas por conterem críticas ao governo metropolitano, além de ideias liberais. Pode grifar esse trecho todo, porque ele acaba resumindo como que essas ideias realmente chegaram ao Brasil e qual tipo de crítica, é claro, que eles faziam em relação ao governo português. Então agora você vai estudar. Óbvio que separadamente, hoje eu vou explicar um movimento e na próxima videoaula eu vou explicar o outro movimento. Você vai estudar dois grandes movimentos que ocorreram no Brasil que lutavam por independência, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A palavra conjuração quer dizer rebelião, revolta. É um grupo, obviamente, que está lutando contra o governo português. Vamos começar pela Conjuração Mineira. Obviamente, aconteceu em Minas Gerais. O grande foco, a cidade principal onde aconteceu todo esse motim, toda essa revolta, foi a cidade de Vila Rica. Hoje, Vila Rica é chamada de Ouro Preto. Acredito que alguns de vocês já devem até ter ido conhecer, visitar ou já ouviram falar da cidade. Bom, surgiu dentro de Vila Rica um grupo formado principalmente pela elite mineira. Intelectuais, jornalistas, médicos, gente mesmo da alta sociedade. Esse grupo passou a se reunir às escondidas e tentar tramar um possível golpe para derrubar o poder de Portugal dentro do Brasil. Por que as escondidas? Gente, Portugal jamais podia aceitar isso. Então eles começaram a se organizar, um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, sempre conspirando, com as portas fechadas, ninguém podia saber, e eles estavam tramando uma possível revolta. Por que eles estavam tão insatisfeitos com o governo português aqui no Brasil? Vocês devem imaginar que Portugal explorava todas as nossas riquezas, lembrando que a gente estava em pleno ciclo do ouro. O Brasil produzia, explorava ouro e era tudo levado para Portugal. Isso trazia uma indignação muito grande para a população, principalmente para a elite, né? Porque via muitos dos seus lucros irem embora porque o governo português explorava tudo. Chegou um momento em que o ouro, por ser um mineral e ele acaba se esgotando,
o Brasil já não estava conseguindo mais suprir o Portugal com a quantidade de ouro necessária. E Portugal ameaçava criar novos impostos, porque obviamente o lucro dos portugueses não podia cair. E isso começou a revoltar muitos mineiros e eles começaram a se organizar nessas grandes reuniões para tentar fazer alguma coisa contra Portugal. Nesse grupo, como eu já disse, muita gente rica, muita gente poderosa, muita gente influente passaram a conspirar contra a coroa portuguesa. Nesse grupo, nós temos a figura de Tiradentes, que vai se tornar famosa daqui a pouco, nós vamos falar sobre ele. Joaquim José da Silva Xavier era o nome dele. Ele acabou se destacando no grupo, ele falava muito bem, tinha um poder de persuasão muito grande. E, por incrível que pareça, ele era o mais pobre do grupo. Ele era dentista, por isso que ele era apelidado de Tiradentes, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar a confiança de todo o grupo. E ele começou a organizar, falando o que eles pretendiam fazer, e eles marcaram um dia para que a grande rebelião acontecesse e finalmente o Brasil conseguisse se livrar de Portugal. Só que aconteceu um grande problema. Essa rebelião nunca chegou a acontecer. Muitos livros de história acabam nos enganando. A gente passa a entender e a achar que a Conjuração Mineira, nossa, foi uma grande revolta, uma grande rebelião, mas ela nunca chegou a acontecer. Por quê? Dentro do grupo teve um dedo duro, que dedurou para os oficiais portugueses que essa rebelião iria acontecer. Mas o que esse cara ia ganhar dedurando seus próprios colegas? O nome do dedo duro era Joaquim Silvério dos Reis. Ele fazia parte do grupo da Conjuração Mineira, ele estava se reunindo juntamente com Tiradentes e os outros homens, e ele também conspirava contra a coroa portuguesa, mas ele decidiu dedurar. O Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha uma grande dívida com Portugal. Então, o que ele pensou? Eu vou dedurar os meus amigos e talvez em troca eu tenha o perdão da minha dívida. E foi justamente o que aconteceu. Dias antes da rebelião acontecer, ele procurou os oficiais portugueses e contou tudo, exatamente tudo o que o grupo estava tramando fazer. A rebelião aconteceu? Lógico que não. Os oficiais portugueses agiram rapidamente, prenderam os principais líderes do grupo, inclusive Tiradentes. Pois é. Então, se você um dia acreditou que essa rebelião aconteceu, que eles tomaram as ruas e que foi uma grande revolta, não, ela não chegou a acontecer. Mas o objetivo desse grupo era só a independência? Não. Na verdade, eles queriam, a independência seria o primeiro passo. Depois da independência alcançada, eles queriam proclamar uma república, era o grande desejo deles, e eles queriam também construir uma universidade em Vila Rica. Era o grande objetivo que eles tinham para formar novos intelectuais, novos médicos, novos jornalistas, tá? O grande objetivo deles era esse. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui em relação aos desejos deles, que talvez eu não tenha falado. Acho que eu falei tudo sim. Bom, aí Joaquim Silvério dos Reis dedurou o grupo, os principais membros foram presos. Só que depois de um tempo, você imagina, essas pessoas são muito ricas, muito poderosas, muito influentes, acabaram sendo soltas. Não ficaram presas, pagaram uma multa ou outra e acabaram se safando. Gente rica, você sabe, né? Acaba tudo ficando mais fácil, aquele jeitinho brasileiro, infelizmente é assim. O único que ficou realmente preso e que acabou sendo morto depois foi Tiradentes. Mas muitos alunos se questionam por que todos os outros conseguiram se safar da prisão e Tiradentes não. Bom, na história a gente tem algumas explicações. Primeiro, Tiradentes recebeu a mais dura penalização porque ele era o líder do grupo. E segundo, por ser mais pobre. As informações que os livros de história acabam dando pra gente. E qual foi a penalização
que Tiradentes teve. Eu já comentei com vocês no início do vídeo. Ele ficou preso durante um tempo, depois ele foi condenado. E a morte de Tiradentes aconteceu em praça pública, todos assistiram. Era uma forma que Portugal tinha de mostrar para a população que todo mundo que se atrevesse a fazer o que ele fez ia acabar morto como ele acabou. Então ele foi enforcado em praça pública, ele foi esquartejado, as partes do seu corpo foram retiradas e cada uma pendurada num poste da cidade. Isso para mostrar para a população que o governo português não aceitava de forma nenhuma nenhuma manifestação contrária a eles, tá? Engraçado que muitos anos depois, o dia da morte de Tiradentes se tornou feriado, né? O 21 de abril agora que passou foi feriado porque o Tiradentes se tornou um grande mártir, um grande símbolo da luta pela independência. Esse feriado não foi criado na época, foi criado muito tempo depois, só depois que a República foi proclamada. Esse acontecimento, a Conjuração Mineira, né, que nem chegou a acontecer de fato, esse burburinho todo aconteceu no ano de 1789, justamente o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, lá na França, os franceses estão lutando para se libertar do rei absolutista, e aqui no Brasil, Tiradentes liderando um grupo que lutava por independência, mas que acabou não acontecendo nesse momento, tá? Eu costumo dizer que a Conjuração Mineira não deu certo, Tiradentes foi morto, mas aquela sementinha de mudança foi implantada, sabe? Depois desse burburinho todo, a população realmente começa a entender cada vez mais que a independência está quase chegando. Vai demorar um pouco, mas já foi o primeiro passo dado. Eu falei com vocês que, na verdade, foram duas revoltas, né? A baiana e a mineira. Eu falei um pouco para vocês da mineira agora e vou deixar a baiana para a próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me chama no privado que eu esclareço vocês. E agora eu tenho algumas atividades para você fazer aqui na caixa de descrição, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais.